Fala pessoal, tudo bom? A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, e a Secretaria de Transportes iniciaram um projeto da Faixa Azul, é a volta da motofaixa, que será implantada na Avenida 23 de Maio. O motivo, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, é reduzir os sinistros de trânsito. Tem uma aspas aqui do comunicado da CET. A faixa azul não é uma faixa exclusiva para motociclistas. Haverá uma demarcação de via entre as faixas 1 e 2, usualmente utilizadas pelos motociclistas, para que em um tráfego lento as motos possam transitar com mais disciplina, de forma segura e consciente e sem alterar a dinâmica já existente na via. Segundo ainda a CET, a utilização dessa faixa não será obrigatória. Haverá sinalização horizontal e os motociclistas serão orientados a utilizar esse espaço. Segundo ainda esse release da Prefeitura, a Avenida 23 de Maio foi escolhida para o projeto piloto por tratar-se de uma via com alto número de trânsito e motocicletas. 2.400 motos por hora, chegando a 50 mil por dia, com 78% dos sinistros do local envolvendo moto. Ou seja, de todas as ocorrências que acontece na 23 de maio, 78% envolve motociclistas. Mas a medida é polêmica e especialistas em mobilidade urbana são contra a faixa azul. Eu conversei hoje com Daniel Gucci. Ele é pesquisador em políticas de mobilidade urbana e mestre em urbanismo. Ele diz que os sinistros devem aumentar com a implantação da faixa azul. Confira a fala dele. A literatura internacional mostra que basicamente três grandes questões ligadas à motocicleta precisam ser endereçadas quando você quer garantir a segurança ou maior segurança de motociclistas. O limite de velocidade, ou seja, ter limites de velocidade mais baixos, a questão do comportamento e do uso de álcool na direção e o uso de capacetes. Então, esses três elementos é o que a literatura internacional mais consolidada, mais forte, indica que quando uma boa política pública para motocicletas precisa endereçar esses três pontos. E o Boletim Técnico 53 da CET de São Paulo indica que os óbitos e ocorrências e sinistros relacionados com motocicletas em São Paulo, eles dizem respeito a 1. Dirigir entre veículos, é o principal ponto. 2. Excesso de velocidade, e 3, desrespeito ao semáforo. Então, esses três são os mais, na análise dos sinistros da CET, são os três que contribuem de forma mais intensa com os óbitos e os sinistros ligados à motocicleta. Então, se você for analisar do ponto de vista do que a literatura já diz e do que o próprio corpo técnico da CET já consolidou, a motofaixa, ela não endereça nenhuma dessas questões ligadas à insegurança viária de motociclistas, e mais do que isso, ela chega a piorar algumas dessas questões, como a questão da velocidade, criando um corredor, legitimando um corredor, sem sequer alterar o limite de velocidade para isso, certo? Gerando um conflito onde antes, claro que ele existia, mas numa relação de compartilhamento do espaço, o conflito ele é menor porque a tensão é maior e, de uma certa forma, as velocidades acabam sendo menores quando você tem que compartilhar o mesmo espaço, e você tem um problema que é veículos de velocidades distintas. No caso das motocicletas, as motocicletas a combustão que a gente mais conhece, elas atingem velocidades muito altas, enquanto os novos modelos de scooters e de ciclomotores e cicloelétricos que são controlados, têm o limite de velocidade controlada eletronicamente, você não consegue atingir mais de 50 km por hora. Então você aí já tem uma incompatibilidade entre modos, dado que uma faixa a 60 km por hora, que é o que vai acontecer na 23 de maio, você já tem uma incompatibilidade de veículos a combustão dirigindo no limite ou até um pouco acima que a legislação permite, então 60, 65 km por hora, e outra camada de veículos que não conseguem superar 50 km por hora. E aí, com esse conflito entre usuários, você não criou sequer espaços de ultrapassagem. Então, você acaba condicionando uma situação que vai, obviamente, gerar conflito entre eles, o que vai gerar ultrapassagem em locais não apropriados, o que vai aumentar o risco
desses usuários. Então, eu estou dando aqui alguns insumos de como uma motofaixa pode se comportar na prática, né, e vai se comportar na prática, não só porque a gente estuda e a literatura mostra isso, mas porque a própria cidade de São Paulo já investiu em motofaixas anteriormente e recuou, dados os resultados dramáticos da medida. A Prefeitura de São Paulo já tentou utilizar esse tipo de projeto em 2 avenidas aqui na cidade de São Paulo. E, segundo a própria CET, após implantadas essas motofaixas nessas vias, aumentou o número de sinistro. Só para ter uma ideia dos resultados dramáticos, a motofaixa da Sumaré aumentou em 145% os sinistros e 33% os atropelamentos. A motofaixa da Avenida Liberdade, no sentido centro, aumentou 155% os sinistros e 1.333% os atropelamentos. Foi tão grave que o boletim 61 da CET é tão claro, é tão evidente o equívoco da medida, que a própria CET voltou atrás, né, desativou, transformou uma das motofaixas da Liberdade em ciclofaixa, garantindo segurança de ciclistas naquele local, e os sinistros caíram logo depois da medida ter sido revogada, e os atropelamentos também, mostrando muito evidente que uma causalidade, um efeito direto dessa medida com o aumento dos sinistros com motos. Então, o São Paulo já sabe que é um erro, a CET já sabe que é um erro, tem boletim técnico mostrando que é um erro, a literatura internacional mostra que é um erro, ainda assim a prefeitura está insistindo e vai implementar, achando que alguma coisa mudou, ou que a gente esqueceu, ou que tá certo? Ou que os motociclistas vão se comportar de forma diferente dessa vez. O especialista ainda falou sobre o crescente uso das motocicletas em ambientes urbanos, sobretudo em países em desenvolvimento, como o Brasil. De forma macro, as motocicletas elas representam quase 4% das viagens motorizadas na região metropolitana, mas na cidade de São Paulo elas representam 43% dos óbitos no trânsito. Então a gente tem um problema muito claro, muito evidente, e um descompasso entre o que ela representa para a mobilidade e do que ela representa para a segurança e para as mortes no trânsito. Então, via de regra, para a segurança viária como um todo, e aqui não é só no Brasil, é no mundo inteiro, as motocicletas elas são um problema a ser resolvido, combatido, com muita política pública, para que garantam um mínimo de segurança, ainda que ela seja, como essência de veículo, um veículo absolutamente inseguro, certo? De alto risco para o usuário. Isso no mundo inteiro, tanto que é um fenômeno, né? A popularização das motocicletas, elas são um fenômeno de países em desenvolvimento, de países do Sudeste Asiático, da América Latina, que também fizeram uma escolha bastante política, bastante forte, de priorizar o consumo e o uso de motocicletas em detrimento do transporte público, em detrimento do transporte não motorizado, ou melhor, o transporte ativo. Então, essas foram escolhas políticas. O Brasil, né, subsidia a aquisição, o consumo e o uso de motocicletas há algumas décadas, e obviamente isso fez com que as motocicletas ocupassem um espaço nas cidades brasileiras descomunal. Ocupou muito o espaço das bicicletas nas cidades de pequeno porte. Hoje não há uma única cidade de pequeno porte em que você não tem um serviço de mototáxi, por exemplo. 100% das cidades pequenas tem um serviço de mototáxi, e nas cidades médias, inclusive, o mototáxi já ocupou o espaço do transporte público. Então, ele foi incentivado pelas prefeituras até como forma de eficiência da própria deficiência do poder público de ofertar transporte público. Então, esse é um preâmbulo importante para dizer que as motocicletas são um fenômeno que foi incentivado pelo poder público e que são um problema do ponto de vista da segurança viária em todo o país, mas muito forte em São Paulo, dado que ela já representa 43% dos óbitos na capital. Bom, pessoal, é isso. Essa nova polêmica na cidade de São Paulo a respeito desse projeto, as motofaixas, as chamadas faixas azul.
a chamada faixa azul, e em breve esse projeto deve ser instituído. De acordo com esse release da CET, esse projeto já está em andamento, provavelmente já está sendo implantada a faixa azul, e a gente vai observar aí ao longo das próximas semanas como esse projeto e como os motociclistas e como esse cenário urbano deve se comportar. Se você chegou até aqui e gosta do conteúdo do Via Trolebus, meu convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço.